o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. Perambulei por longos anos pelo pavoroso vale da sombra da morte. Apesar da influência de minha mãe, até me vir o entendimento. E então passei a ser colaborador do Evangelho do Cristo Jesus. Como toda criança, fiz algumas traquinagens e não mostrava diligência com os estudos, razão pela qual fui severamente castigado. Também nisto percebi a mão de Deus me moldando para ser o homem que eu sou hoje, defensor da ideia do pecado original e da predestinação. Nasci em Tagaste, que é uma modesta e serena cidade africana, no dia 13 de novembro de 354 d.C. Sob o jugo de Roma, lamentavelmente nos encontrávamos naquela época. Meu pai ansiava que eu fosse um professor de letras e eloquência. Por isso, exigia muito de mim. Felizmente, desde pequeno, demonstrei muita aptidão para a filosofia, apesar de em alguns momentos apresentar desinteresse pelos estudos. Como meu pai não tinha recursos, seu amigo benevolente pagou para que eu ingressasse para Cartago. Quando cheguei em Cartago, me dediquei totalmente aos estudos dos clássicos latinos, que hoje me fascinam. Rapidamente, durante esse período, fui influenciado pela filosofia dualista do maniqueísmo e por não conhecer bem a Bíblia, apesar de ter sido criado por dentro dos princípios cristãos, me deixei influenciar pelos argumentos maniqueístas. Ao terminar os estudos, retornei para casa. Quando cheguei, sofri uma perda irreparável, a morte do meu ilustre amigo. Por isso, regressei a Cartago. Após algumas frustrações acadêmicas, decidi viajar a Roma, seguindo os conselhos de amigos. Inicialmente, não me sentia plenamente satisfeito, até conhecer o bispo Ambrósio, o qual dos meus sermões esclareceu muitas dúvidas que possuía sobre Deus e sua palavra. Ao longo dos anos, me tornei cristão e, posteriormente, um sacerdote. Fizemos planos para voltar a Tagaste, o que não foi possível, já que minha mãe adoeceu e, lamentavelmente, veio a morrer. Quando já era bispo, concebi vigorosamente cerca de 500 sermões, 217 cartas, 323 livros e 93 tratados. Entre os anos 397 e 401, discorri os acontecimentos de minha vida, as lições e os preciosos aprendizados em um livro, o qual veio a se tornar minha obra-prima. Certamente, tive uma infância dura pela impetuosidade de meu pai, bem como pela minha rebeldia. No entanto, percebo o cuidado de Deus em toda a minha história, nas frustrações e até nas minhas obras, as quais são meu legado. Estas foram fundamentais, já que influenciaram muitos filósofos e teólogos, e até hoje exerce impacto na história eclesiástica e no pensamento ocidental. Após cometer muitos erros, dos quais me envergonho até hoje, me arrependi genuinamente, entregando meu coração àquele que é gracioso, pois me encontrou na minha miséria e me deu descanso. Valeu, Léo! Coisa boa. Só pedir para ele ler, para a gente revisar o estudo, né, sobre Agostinho, a vida de Agostinho, que vimos na aula passada. Então, queridos, hoje, sem demora, quero que a gente siga aqui com a nossa caminhada pela história da igreja. Hoje, enxergando, pode colocar aí o tema da aula, Daniel, por favor. Enxergando a atividade missionária da igreja no fim da antiguidade. E hoje a gente vai olhar principalmente para dois homens que Deus levantou na sua soberania, com a sua graça, né, que alcançou a vida desses homens, e a gente vai ver um pouquinho da história deles, como o Senhor, o Espírito do Senhor agiu, trabalhou no coração desses irmãos ali na Idade Antiga, o Patrício e um outro cristão também chamado Columba. Foram grandes missionários ali da Idade Antiga. Pode passar? Bom, quando a gente fala sobre a expansão do cristianismo no período final ali do Império Romano, a gente está falando aqui como eu falei, né, da Idade Antiga, final ali do século IV depois de Cristo. O cristianismo ele foi naquele contexto do Império Romano que facilitou muito o avanço do cristianismo
por causa de toda a questão logística, a unificação do Império Romano, aquele grande império, foi algo que Deus usou para que o cristianismo se espalhasse pela Europa e por vários lugares do mundo. Por quê? O Império Romano construiu estradas, o Império Romano tinha ali suas rotas marítimas, construiu cidades, unificou toda a língua com a utilização do latim. Então, ficava mais fácil você transitar de uma nação para outra, de uma região para outra, com toda aquela estrutura que foi montada no Império Romano. Então, nessa época, o cristianismo, então, ele foi alcançando lugares que não tinham sido alcançados ainda pelo Evangelho. Cristãos foram chegando lá e pregando o Evangelho na Armênia, no século 300 depois de Cristo, no ano 300 depois de Cristo. Chegou à Romênia em 311, entre 311 e 383. Alcançou a Etiópia também, ali no norte da África, 350 depois de Cristo. Um pouco depois, no ano 500, chegou até a Índia. Então, veja o Evangelho se espalhando ali, alcançando vários lugares. E pelo ministério, pelo intermédio aí de Patrício, e o Evangelho chegou na Irlanda no 389 até 474. A Irlanda foi evangelizada ali pelo trabalho do Patrício, e também a Escócia. Deus usou vários irmãos, mas com destaque aqui. O Columba foi um missionário, Columba, dos anos 521 a 597 depois de Cristo. Para você se situar, eu trouxe um mapa aí para você entender do que é que a gente está falando, né? Aqui a gente tem o Mar Mediterrâneo embaixo, com toda essa costa aí da Europa, um pedaço ali da Grécia, o Oriente aqui e o norte da África. Então foram regiões que faziam parte do Império Romano, mas lá em cima o Evangelho ele foi penetrando mais o norte da Europa, até que chegou na Grã-Bretanha, como chamamos aqui nos dias de hoje, né? A Grã-Bretanha, e alcançou também a Irlanda, a Escócia, ali, aquela área que está dentro do círculo. O Evangelho foi chegando naquelas regiões mais extremas, que não tinham sido alcançadas ainda. Pode seguir. E para a gente ter isso mais visual, essas regiões têm essa carinha aí, né? Lugar frio, mares gelados, um ambiente, uma atmosfera bem diferente da que a gente é habituado aqui no Brasil. São povos e culturas antigas, ali na Idade Média, com suas línguas particulares, e com todo um sistema religioso que já existia ali na época, e que era praticado. Quem já ouviu falar aqui dos druidas? Druidas. O que são druidas? Já ouviu essa palavra? Alguém? Sim? Ana? Balançou a cabeça, já ouviu, Ana? Que religião era essa dos druidas? Alguém já viu aquele monumento famoso do Stonehenge? Que pronuncia, que são umas pedras assim em círculo. Parece umas portas, assim, umas pedras, grandes blocos de pedra, numa formação circular. Vocês já viram em Stonehenge? Aquilo ali são essas religiões. Eram religiões de magia, paganismo, religiões pagãs que eram praticadas ali pelos vikings, que tinham seus feiticeiros. Então, era essa religiosidade que imperava naquele contexto ali do mundo nórdico, do mundo viking, né? E a gente tem isso no nosso imaginário. Quem já viu e já jogou RPG, todo aquele cenário ali meio místico, que eram praticadas às vezes nas florestas,
frias ali na Europa, bruxas e magos, toda essa tradição ali dessa espiritualidade mística era o que permeava aqueles lugares até esse momento. Então, o cristianismo começa a avançar, a igreja começa a avançar, né, a partir ali do ministério dos apóstolos, Paulo, a igreja vai crescendo, depois os discípulos, né, vão fazendo novos discípulos, o evangelho veio alcançando novas regiões até que chegou nesse norte aí da Europa. E aí, primeiro eu quero falar um pouco sobre a vida de Patrício, que é conhecido também por muitos como São Patrício. São Patrício é um cristão também muito respeitado dentro do catolicismo, pelas suas contribuições na expansão do cristianismo. Então vamos falar primeiro sobre Patrício. Patrício, gente, foi um homem que nasceu ali no ano de 389 depois de Cristo e é conhecido como um grande missionário escocês. Ele nasceu na Grã-Bretanha, filho de um sacerdote celta, e aos 16 anos ele foi levado por piratas para a Irlanda. Então, existia piratas, a gente sempre pensa assim, piratas do Caribe, né? Que é uma coisa meio tropical, mas os vikings também praticavam essa pirataria, né? Com seus navios, a gente tem mais ou menos essa coisa no nosso imaginário. Então, quando esse homem tinha 16 anos, ele foi capturado, né? E esses povos bárbaros faziam isso, né? Levavam prisioneiros, e ele foi levado como prisioneiro para a Irlanda, da Grã-Bretanha, que é o continente, né? Foi para a Irlanda. Então, ele retorna, ele passa 6 anos como escravo, imagina ali, boa parte da sua juventude passa ali na Irlanda como escravo, trabalhando com gado. E então ele retorna à Grã-Bretanha depois desses 6 anos, é libertado e consegue voltar para a sua família depois desses 6 anos. E então, já de volta à região ali da Grã-Bretanha, ele sente o chamado de Deus. A família dele era cristã, ele era filho de um sacerdote cristão. O pai dele era do povo celta, da cultura celta, e era um cristão. Ele, vivendo o cristianismo ali, ele sente esse chamado de Deus para pregar aos povos pagãos e evangelizá-los trabalhando como missionário aonde? Na Irlanda. E é isso que me impactou bastante estudando a vida desse homem. Alguém que foi levado como escravo, sofreu tanto ali longe da sua família, num trabalho compulsório lá na Irlanda, e ao voltar para casa, em vez de pensar assim, agora eu vou ficar aqui junto do meu povo, vou fazer minha vida, vou casar, cuidar dos meus negócios, ele sente o desejo e a compaixão, o chamado de Deus para voltar lá para aquele povo que o escravizou e então lá ele pregar o evangelho como missionário. Então, após essa resolução, ele vai para a França, estuda ali na França, se prepara como missionário, estudando a palavra de Deus, se preparando para ir para o campo missionário. E então ele segue em missão à Irlanda, ele retorna à Irlanda então para pregar como missionário, pregar o evangelho. Pode passar. E aí tem uma frase do Patrício a respeito, né? Ele diz assim: parecia ouvir a voz dos habitantes da floresta. Como é que eu pronuncio isso, Nath? Auckland, chamando-me a ir ter com eles. Então, era uma resolução, um comprometimento ali, um desejo tão intenso, tão forte de servir a Deus, de esse chamado específico, né, de voltar para pregar ali aos irlandeses, voltar, entende Deus lhe chamando para voltar e pregar aos irlandeses. Pode passar.
Patrício, né, diz o historiador Robert Nichols, Patrício vivia dominado pelo desejo de evangelizar os irlandeses que tinham sede de Cristo. Foi um missionário de singular devoção, de vida profundamente cristã, tendo lançado nessa terra duradouros alicerces cristãos. Então, pelo ministério de Patrício, ele lançou ali os fundamentos do cristianismo na Irlanda e esses alicerces depois vieram a florescer e a Irlanda produziu também, teve uma igreja viva, forte, porque esse homem foi obediente ao chamado de Deus e voltou lá para pregar. Bom, Patrício trabalhou do ano 432 a 461 entre os celtas da Irlanda. Seu trabalho missionário teve um impacto profundo na cristianização da ilha. Esse homem, gente, preste atenção nesses números, né? Tenta visualizar isso. Esse homem fundou cerca de 200 igrejas. 200 igrejas. Com mais de 100 mil convertidos. E, lógico que não foi ele sozinho, né? Certamente ele formou liderança, fez discípulos, que a gente não conhece os nomes, né? Mas mais de 100 mil convertidos são estimados aí pelo trabalho desse ex-escravo que se tornou agora um missionário. Uma curiosidade, né? Talvez você já tenha ouvido nos cursos de inglês sobre o St. Patrick's Day, o dia de São Patrício, que tem ali sempre um trevinho de 3 folhas, né? Ele é acreditado, não sabemos se isso é uma lenda ou se é verdade, mas dizem que o Patrício, no trabalho dele de evangelização, ele usava o trevo como uma figura da Trindade. Para explicar a Trindade, ele usava o trevo, esse trevo aí de 3 folhas, para explicar que Deus é um, mas subdividido ali em 3 pessoas. Pode seguir. A despeito dos esforços dos sacerdotes da religião druida, conseguiu fazer desta ilha o centro principal do cristianismo celta. A igreja celta, os celtas, eles foram conhecidos como um povo missionário, uma nação missionária que amava o Senhor, que pregava o Evangelho, vivia na simplicidade, espalhando o Evangelho ali nas regiões da Europa. E a Irlanda foi se tornando ali um centro que enviou missionários celtas para várias regiões. Em meio à Era das Trevas, né, como muitas vezes é conhecida a Idade Média, na Europa, a Irlanda era o centro de cultura de onde missionários e estudiosos eram enviados para missionar no continente europeu. Foi da Irlanda que Columba partiu para converter os escoceses ao cristianismo. Então, Patrício iniciou esse trabalho que se tornou um centro de formação de missionários na Irlanda, e a partir da Irlanda, um outro homem, esse agora que eu vou introduzir, o Columba, foi de lá que ele partiu para evangelizar a Escócia. Então a gente entra na vida de um outro servo de Deus aí, que é o Columba, missionário famoso também na história da igreja, que viveu de 521 a 597 depois de Cristo. Foi um missionário, Columba, foi um missionário irlandês que ficou conhecido na história, né, embora esse nome, essa nomenclatura teologicamente é incorreta, mas foi conhecido como o apóstolo da Escócia, né, um missionário ali que evangelizou a Escócia lá nos seus primórdios. Em 573, fundou na ilha de Iona um mosteiro que se tornou o centro de evangelização da Escócia. Bem famosa na história das missões, esse local, essa ilha, Iona. Pode passar aí, tem algumas imagens. Essa é a ilha, essa famosa ilha aí de Iona. Nessa ilha, o Columba fundou um mosteiro, centro de treinamento ali para os monges celtas, que eram missionários,
E da ilha de Iona, então, ele saiu evangelizando a Escócia, né? Para quem não sabe, a Escócia é um berço do presbiterianismo, né? Se nós estamos aqui, a Igreja Presbiteriana existe hoje. As raízes mais ancestrais do trabalho evangelístico estão aí, né? No trabalho do Columba, que evangelizou a Escócia nos tempos ali. A gente está falando aí da Idade Antiga ainda, tá? Final da transição da Idade Antiga para a Idade Média. Pode passar, Daniel, por favor. Bom, além da vida monástica praticada em seu mosteiro, com alto grau de piedade, ele primava pelo preparo de evangelistas que eram enviados para a Escócia a fim de pregarem o Evangelho, construírem igrejas e estabelecerem novos mosteiros. O trabalho se estendeu por todo o país e, posteriormente, também para outros países da Europa. Existem vitrais, pode passar. Existem vitrais, ilustrações aí do trabalho do Columba. Era um trabalho ali, como eles viviam numa ilha, né? Então, pelo menos para mim, minha criatividade vai imaginando ali, imaginando essas cenas desses homens daquela época, saindo de barco, né, naqueles mares gelados, para evangelizar os povos pagãos ali na região da Escócia. Pode seguir. Do mosteiro ali estabelecido, Columba e seus companheiros partiram para o trabalho missionário que se espalhou amplamente pela Inglaterra e pela Escócia, estendendo-se depois ao continente, França, sul da Alemanha e Suíça. Nenhuma narrativa da história cristã primitiva tem mais brilho do que a história do trabalho desses monges irlandeses e escoceses, né? E isso não é um testemunho só do Robert Nichols. Outros estudiosos da história da igreja destacam muito como, e a gente pouco conhece, pouco ouviu falar, né, do trabalho evangelístico dos monges celtas, dos irlandeses e escoceses. Mas Deus usou essa igreja, esse povo, para fazer com que o evangelho fosse difundido ali pelo mundo, né? E isso teve impacto também em nós, né? A gente sabe que o cristianismo que chegou até nós, ele veio surgir, partiu da Europa e depois alcançou as Américas tempos depois, né? O ensino deles, pode passar o slide aí, o ensino deles tinha uma simplicidade apostólica raramente encontrada em outra parte. E a vida deles, dos celtas, era de uma pureza e consagração extraordinárias. Isso contrasta de modo chocante com o trabalho missionário que encontramos no século V, trabalho de cristianização superficial de um povo. O que é que ele está dizendo aqui? Que, na época, o trabalho de cristianização era muito superficial, ali naquele contexto ainda católico. Então, eles chegavam para um povo pagão e queriam cristianizar esse povo, com uma certa imposição. Se misturava um pouquinho a dominação militar com o processo de cristianização. Mas o trabalho evangelístico dos celtas era um trabalho profundo. Eles demonstravam muita piedade, ser gente crente mesmo, que Deus estava levantando ali na pregação do Evangelho. Ficaram conhecidos por essa piedade. Aqui uma pintura aqui do trabalho de pregação do Columba, ou São Columba, pregando ali aos povos pagãos, né, daquelas religiões ali. Pode seguir. E tem uma citação aqui, né? A igreja celta na Irlanda e na Escócia foi, acima de tudo, uma igreja missionária. Então, lembra, o tema da nossa classe aqui é guarde e proclame a fé. Né? Guarde e proclame a fé. Então, em toda a história da igreja,
Houve momentos, e as aulas anteriores a gente viu a igreja com uma ênfase em guardar a doutrina, a se proteger das heresias. E aí Deus usou homens como Ambrósio, como Jerônimo, como Agostinho, para lutar e defender a fé contra os hereges. Mas a igreja, o trabalho da igreja não é só preservar a sã doutrina, mas é também espalhar a doutrina do Evangelho, espalhar o anúncio do Evangelho, proclamar. Não é uma coisa ou outra que a igreja deve fazer. A igreja deve cuidar da doutrina, estudar a Bíblia, né? Isso é uma aplicação já para nós. Devemos nos dedicar ao estudo das doutrinas, crescer no estudo da palavra de Deus, mas a igreja não pode ficar só voltada para dentro de si, estudando a Bíblia, estudando doutrina, e a gente sair PhD em teologia. Deus não nos salvou para virarmos simplesmente PhDs acadêmicos teológicos. Mas a igreja, enquanto se aprofunda no estudo da palavra, essa mesma igreja, ela deve sair para pregar o Evangelho. Né? Muitas vezes a gente vê esse embate, né? Muitas vezes pessoas que estão interessadas em pregar o Evangelho têm um conhecimento raso da teologia, o que é um erro, mas, por outro lado, pessoas que têm um conhecimento profundo da teologia não fazem missões, são lentos em atender ao chamado missionário. Mas o Senhor, o exemplo aqui desses monges celtas, mostra que também o Senhor preservou em vários momentos da história da igreja irmãos, parcelas da sua igreja que se dedicaram profundamente ao estudo das Escrituras com o evangelismo presente também. Tá? Eu vou pedir para você ficar de pé, então, já que está todo mundo com fome, para a gente encerrar lendo juntos esse texto da carta aos Hebreus. Por quê? E aí, quando você olhar aí para esse texto, né, você vê que nós temos uma grande nuvem de testemunhas a nos rodear. Nós estamos na carreira. Nós estamos na pista de corrida, mas existe uma grande nuvem de testemunhas, irmãos que já estão com o Senhor lá no céu e estão olhando para a gente, correndo essa corrida. Eles estão lá na arquibancada, já estão com o Senhor. Mas agora é a nossa vez. É a minha vez, a sua vez, igreja, de se aprofundar na teologia. Você precisa se aprofundar na palavra de Deus, mas você, em paralelo, precisa também conhecer, tornar conhecido, pregar o Evangelho de Cristo a toda criatura. Não é? De que adianta a gente pregar uma mensagem biblicamente incorreta? Mas, por outro lado também, de que adianta a gente conhecer muito corretamente a teologia e não anunciar? Né? O Senhor quer que a igreja faça as duas coisas. Vamos ler, então, todos a uma só voz, esses versículos aí. Portanto, também, visto que viemos a poder não de testemunhas, desgraçando de todo peso e do pecado que defende-nos a seria, corramos com perseverança a carreira que nos dá a proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual alegria dessa proposta, sua tua cruz, não bateu da ironia, e esvaziada do trono de Deus, mostrar poderosamente aquele que suportou na posição dos pecadores, por si mesmo, para que não nos vadieis, desmaiando em vossa. Amém. Algum irmão quer comentar alguma coisa, quer falar, acrescentar ou tirar alguma dúvida? Não? Então vamos orar, pedir para Cláudio fazer essa oração encerrando. Louvado seja, Pai, seu santo nome, Pai, seu poder, a sua glória. Viemos aqui, Pai, agradecer ao Senhor,
mais esse momento, Pai, que é um privilégio podermos aprender mais, Pai, sobre a história da sua igreja, aprender mais de homens, Pai, que o Senhor levantou para que o seu evangelho, Pai, fosse propagado. E que a gente lembre, Pai, que a nossa missão, Pai, como corpo de Cristo, como filho do Senhor, que a gente, Pai, se aprofunde no nosso conhecimento bíblico, Pai, que a gente conheça mais quem é o Senhor, nosso Deus, para que possamos, Pai, abrir a boca, para que possamos falar, Pai, do Evangelho, falar da alegria, Pai, que é de passar, Pai, que é ter um Deus, que é ter o Senhor nas nossas vidas. Nos dê, Pai, esse discernimento através do seu Espírito Santo, essa força, Pai, que vem do Senhor, que ela nos atinja, Pai, no mais profundo lugar do nosso coração, para que possamos, Pai, com alegria, caminhar, Pai, olhando para Cristo e expandindo, Pai, o seu Evangelho. Abençoe, Pai, o restante desse dia, que possamos, Pai, com alegria, passar, Pai, esse dia que é o dia do Senhor, para que possamos, à noite, prestar culto ao Senhor, possamos servir ao Senhor, que é o único, Pai, merecedor de toda a glória e honra. Em nome do nosso amado Cristo Jesus. Amém. Amém. Valeu.